Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Tudo bem com vocês? Eu espero, desejo e faço votos que sim. Nós estamos no capítulo 19 do Evangelho de Jesus e hoje nós vamos ler e refletir do verso 16 ao verso 18, que diz: Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Quem matou Jesus? Podemos dizer que foram os soldados romanos, mas alguém poderia objetar: eles apenas cumpriram ordem. Então foi Pilatos que deu ordem aos soldados. Alguém justificaria da mesma forma que Pilatos fez apenas o que um governador romano deveria fazer. Então, em última instância, Roma matou Jesus. Ainda assim haveria certa controvérsia, pois Pilatos o julgou inocente, mas cedeu às pressões dos líderes religiosos judeus que conspiraram contra Jesus e fizeram um julgamento falso e manipularam a multidão. Por isso, quem matou Jesus foi a multidão que escolheu soltar Barrabás. Mas poucas pessoas seriam capazes de dizer: nem os soldados, nem Roma, nem Pilatos, nem os líderes judaicos ou a multidão. Quem matou Jesus foi eu, pois Jesus morreu pelos meus pecados. Ali éramos Pilatos e lavamos as mãos. Estávamos na multidão. Também rejeitamos Jesus como Deus encarnado, à semelhança dos líderes judaicos. E também temos nosso império que não admite rivais e assim somos semelhantes a Roma. Igualmente somos parecidos com os soldados que alegam simplesmente cumprir ordem, alheios, omissos diante dos fatos. Menor ainda é o número dos que teriam coragem de afirmar que foi Deus quem matou Jesus, pois ele tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. João 3,16. Por fim, talvez somente Jesus se apressaria em dizer: ninguém me matou, pois a minha vida ninguém a poderá tirar de mim. De livre vontade derramei a minha vida por amor. O mistério pode ser esclarecido por esta afirmação do apóstolo Paulo. Jesus morreu para cumprir um propósito divino, mas foram homens assassinos quem levaram a cruz. Quem olha de baixo para cima vê que nós, a raça humana, eu e você, batemos os pregos nas mãos de Jesus. Mas quem olha de cima para baixo percebe a morte de Jesus como um ato soberano praticado por Deus na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito se sacrificam por amor. Eis o mistério da cruz. Nós matamos Jesus e somos responsáveis por sua morte, mas também é verdadeiro que Deus, o Filho, se entregou por nós segundo o que fora determinado na eternidade, justamente com o Pai e o Espírito Santo. Fazer a conjugação dessas duas realidades é um exercício de fé. Assumir a minha responsabilidade como alguém que matou Jesus e assumir a gratuidade de Deus que se deixa morrer por mim são duas faces da experiência de fé. O que a gente aprende desse mistério? Primeira coisa, nós não devemos ficar especulando quem matou Jesus, quando na verdade a gente tem que pensar por quem Jesus morreu. E aí nós chegaremos à conclusão que morreu por mim, morreu por você, morreu por nós,
morreu por toda a humanidade. Então nós podemos dizer de maneira até estranha que Jesus morreu por amor. O amor é uma atitude dirigida ao objeto, à pessoa amada. E o amor de Jesus foi tão escandaloso que levou a sua vida. Então Jesus abre mão da sua vida para que a sua morte representasse a justiça de Deus. Quem matou Jesus? Não é essa a grande questão, mas quem vai viver em obediência a Jesus depois de sua morte. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça e que Deus faça a gente valer a pena o sacrifício do seu Filho unigênito, Jesus de Nazaré. Meus amigos, se essa reflexão te abençoou, colabore com a expansão do Reino de Deus. Curta, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação. Isso ajuda a reflexão a ter um alcance muito maior.